Veja por que esse avião era invulnerável. A história do invencível SR-71 Blackbird. Na década de 1950, a Guerra Fria colocou os Estados Unidos e a União Soviética em uma luta tensa por influência e controle globais. Ambos os lados despejaram recursos enormes em tecnologias militares, mas obter uma vantagem significava conhecer o próximo movimento do oponente. Pouco se sabia sobre instalações no interior da União Soviética. Uma extensa rede de estações de radar, sites de mísseis terra-ar e bases aéreas de interceptação mantinham os americanos afastados. Até 1956, quando aviões espiões U-2 começaram a voar sobre a União Soviética. Nem rápidos nem furtivos, os U-2 tinham uma vantagem crítica. A 70 mil pés, podiam voar acima das defesas aéreas soviéticas. O presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, foi até assegurado de que os radares soviéticos não poderiam detectar o U-2 a tais altitudes. Mas, ao que parece, os americanos estavam errados. Os soviéticos rastrearam o U-2 desde o primeiro dia, e era apenas uma questão de tempo até que conseguissem derrubar um deles. Simplesmente voar alto não era suficiente. Mesmo antes de o U-2 iniciar suas missões de vigilância, já havia planos em andamento para substituí-lo. Porque a verdadeira impunidade sobre o espaço aéreo soviético exigiria uma combinação de velocidade incrível, altitude e furtividade. Isso levou os americanos a explorar alguns conceitos bastante radicais de aviões espiões, como uma aeronave movida a ramjet que seria lançada da parte inferior de um B-58 supersônico. Mas, em 1959, a CIA escolheu a Lockheed para desenvolver a próxima geração de aviões espiões. Enquanto isso, o U-2 continuou a sobrevoar a União Soviética. Mas não por muito tempo, porque na primavera de 1960, um míssil terra-ar soviético finalmente conseguiu derrubar um deles. O piloto capturado e os destroços foram exibidos pela União Soviética como prova da agressão ocidental. À medida que as tensões aumentavam, os Estados Unidos precisavam mais do que nunca de um substituto para o U-2. E o que a Lockheed desenvolveu seria diferente de qualquer avião já construído. Uma aeronave que, quase 60 anos após seu primeiro voo, permanece como o jato de respiração de ar mais rápido já voado. O avião espião altamente classificado da Lockheed seria conhecido como A-12. Originalmente usado pela CIA para reconhecimento, o A-12 também foi desenvolvido como um protótipo de interceptador, armado com mísseis Arar, juntamente com uma variante capaz de lançar um drone de reconhecimento não tripulado. Mas foi o SR-71 Blackbird, uma variante desenvolvida para a Força Aérea, que continuaria a servir por décadas, enquanto versões anteriores eram rapidamente aposentadas. O Blackbird podia cruzar a Mach 3,2, bem próximo à borda do espaço, e fazer isso por horas a fio. É difícil explicar a maravilha da engenharia que é o SR-71 Blackbird, um avião de longo alcance capaz de voar a 26 quilômetros acima da superfície do planeta. A essa altitude, os pilotos podiam ver a curvatura da Terra e a escuridão do espaço a partir de seus cockpits. Ele voava tão rápido que os engenheiros tiveram que desenvolver materiais e designs completamente novos para mitigar e dissipar o calor gerado pelo atrito aerodinâmico. Motores totalmente exclusivos foram necessários para operar desde velocidade zero até Mach 3.2. Esses motores lidavam com problemas complexos, como resfriamento, eficiência de combustível e ondas de choque supersônicas que interferiam no fluxo de ar. O SR-71 era tão avançado que, ao detectar um míssil superfície-ar, sua resposta era simplesmente mudar de curso e acelerar. Mesmo que os mísseis tivessem uma velocidade máxima maior, eles não conseguiam alcançar o alcance e a manobrabilidade em alta altitude do Blackbird. Toda a estrutura do avião foi construída em torno de seu sistema de propulsão, que por si só já era um milagre da engenharia. Nenhum motor a jato movido por turbina consegue operar com fluxo supersônico na entrada. O SR-71
era equipado com motores Pratt & Whitney J58, que sozinhos forneciam apenas 17,6% do empuxo necessário para atingir Mach 3,2. Para alcançar isso, os engenheiros da Lockheed tiveram que inovar praticamente tudo do zero. Para sustentar velocidades tão incríveis, o SR-71 e seus predecessores eram alimentados por motores frequentemente descritos como turboramjets. Abaixo de Mach 2, eles funcionavam como motores a jato convencionais com pós-combustão. Mas acima disso, comportavam-se mais como ramjets, enquanto um cone de entrada ajustava-se para desviar o ar ao redor do motor e diretamente para o pós-combustor. A Mach 3,2, o exterior do SR-71 aquecia a mais de 500 graus Fahrenheit, quente o suficiente para amolecer o alumínio aeronáutico. Os engenheiros da Lockheed usaram titânio para 92% da aeronave e, na década de 1960, isso exigiu a invenção de tecnologias de fabricação completamente novas. Seu formato incomum fazia mais do que apenas impressionar entusiastas de OVNIs. Ajudava a reduzir sua assinatura de radar, assim como sua pintura preta especial, que deu ao SR-71 o nome Blackbird. O A-12 e o SR-71 foram implantados pela primeira vez sobre a Coreia do Norte e o Vietnã, onde foram alvo, sem sucesso, de mais de 800 mísseis terra-ar. Mas o avião espião nunca sobrevoou o espaço aéreo soviético, pelo menos oficialmente, porque outro abate sobre a União Soviética seria catastrófico. Assim, o SR-71 voava ao longo de suas fronteiras, usando seu poderoso radar de visão lateral e câmeras para espiar centenas de milhas dentro do território soviético. Isso frustrava os soviéticos. Em 1976, Viktor Belenko desertou para o Ocidente, escapando da União Soviética em seu MiG-25. Ele descreveu a frustração de tentar interceptar os Blackbirds. Os MiGs eram capazes de atingir Mach 3, mas apenas por alguns minutos. Não por horas como o Blackbird. Tampouco podiam subir para alcançar a incrível altitude do SR-71. Mesmo seus enormes mísseis R-40 careciam da precisão necessária para atingir o SR-71 de frente. Por anos, os Blackbirds foram praticamente invulneráveis. Podiam superar e ultrapassar qualquer ameaça. Mas na década de 1980, os MiG-31 já estavam patrulhando os céus, equipados com radares sofisticados e mísseis de longo alcance R-33. Eles representavam uma ameaça legítima, assim como uma nova geração de mísseis terra-ar soviéticos. No entanto, a maior ameaça ao Blackbird não era um míssil inimigo ou um jato, era ele próprio. Nenhum Blackbird foi perdido em missão, mas mais de um terço dos 50 construídos foi destruído em acidentes. Um deles literalmente se desintegrou ao redor de seus pilotos. Eles também eram extremamente caros de operar, consumindo cerca de 300 milhões de dólares por ano do orçamento de defesa dos Estados Unidos. Uma frota de reabastecedores aéreos especiais e um pequeno exército de pessoal de suporte e manutenção eram necessários apenas para manter esses aviões prontos para a missão. Avanços em satélites espiões, drones aéreos e a incapacidade do SR-71 de fornecer dados de vigilância em tempo real diminuíram parte de sua utilidade. Somado a isso, a política e disputas internas por orçamentos de defesa, e no final da década de 1980, os dias do SR-71 estavam contados. A tecnologia por trás do A-12 e do SR-71 já tem bem mais de 50 anos. No entanto, de alguma forma, esses aviões incríveis ainda nos cativam. Não sobre o passado, mas sobre o futuro, deixando-nos com um senso de admiração como nenhum outro na história da aviação. Mesmo após sua aposentadoria em 1999, o legado do Blackbird continua a inspirar novas gerações de engenheiros e entusiastas da aviação. O SR-71 Blackbird representou o auge da engenharia aeroespacial do século XX. Combinando tecnologia inovadora, eficiência aerodinâmica e um design futurista, ele redefiniu os limites do que era possível na aviação.
Sua contribuição para a inteligência militar e a pesquisa científica deixou um legado duradouro. Embora aposentado, o SR-71 permanece como um ícone de velocidade, precisão e excelência, lembrando ao mundo que, com visão e determinação, até os céus podem ser conquistados. Espero que você tenha gostado do conteúdo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e também deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.